Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. São Mateus, quando escreve o seu Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, falo pensando, em primeiro lugar, naqueles cristãos que vinham do judaísmo. Portanto, pessoas que conheciam muito bem a antiga lei, pessoas que sabiam perfeitamente quem era Moisés, quem eram os profetas, pessoas que tinham desejado e rezado pela vinda de um Messias, de um Salvador, e tinham a expectativa de que o Messias ajudaria a perceber o significado pleno da lei de Deus e a pô-la em prática. Com este contexto, 2000 anos depois, talvez tu e eu possamos ouvir de outra maneira estas palavras do Evangelho da Missa. Jesus disse aos seus discípulos: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus não fala só como um conhecedor da lei de Deus, mas fala como alguém que tem autoridade. Mateus destaca isto. Jesus é o próprio Deus, tem a autoridade de Deus, está por cima da lei e por isso ele é capaz de dizer aquilo que vem a seguir. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbecil ao seu irmão será submetido ao sinédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à hiena de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Ajuda-nos também a nós, Senhor, a superar esta justiça dos fariseus, a não nos contentarmos com não matar ninguém. Tu, Jesus, tens um coração melhor do que o nosso, um coração capaz de se compadecer, capaz de adivinhar as necessidades dos outros, capaz de pensar primeiro nos outros e depois em si. Tantas vezes o fizeste, tantas vezes adiaste o teu descanso, a alimentação, para ensinar, para curar. Um coração que até se deixou trespassar pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados. E agora, tantas vezes, também pela nossa falta de misericórdia. Temos de superar, de facto, a justiça dos fariseus. Nesta passagem do Evangelho, Jesus fala de 3 faltas que podemos cometer contra a caridade, e nelas vê-se que vão aumentando gradualmente. Começa com uma ira, com uma irritação interior, e depois a isso segue-se um insulto. Jesus fala de uma expressão do arameu que se poderia traduzir assim por imbecil, quem chamar estúpido. Talvez alguma vez já tenhamos chamado imbecil ou estúpido a alguém. E depois parece que ainda aumenta de nível, e em português dizemos chamar louco a alguém. Para um judeu seria mais um chamar renegado a alguém. Era uma grande ofensa dizer que uma pessoa tinha perdido todo o seu sentido moral e religioso. Era um renegado. É uma gradualidade no pecado, vai escalando, vai tornando-se mais intenso. E o Senhor diz que, pelo contrário, temos de ser capazes de perdoar. É isso que é mais importante. Sermos misericordiosos. Perdoar faz parte de ser misericordioso. Será que eu sou misericordioso? Ou andarei demasiadas vezes à volta de mim mesmo, com pouca compreensão, com pouca paciência para os outros? Há um autor antigo que, ao descrever o juízo final, imagina uma cena em que estão todas as pessoas reunidas num salão, muito bem decorado, toda a gente ansiosa à espera de saber qual é que será o seu destino, esperando a entrada de Deus Nosso Senhor, que vai dar o prémio a uns e o castigo a outros. E de repente, enquanto estão ali naquela expectativa, ouve-se assim um rumor na sala, um burburinho, e um mensageiro aparece dizendo que Deus
decidiu perdoar todos os pecadores e dar o prémio a toda a gente. E alguns daqueles que lá estão, que são bons, que são boas pessoas, alegram-se por aqueles pobres que mereciam ser condenados e pensam que eles próprios também mereceriam ser condenados e ficam muito contentes. Mas outras boas pessoas também começam a ficar um bocado entristecidas, pensando, então eu estive a minha vida toda a esforçar-me e agora temos todos o mesmo, vamos todos para o céu, toda a gente tem o mesmo prémio, e começam a murmurar contra Deus, como quem diz, isto não é justo, assim não há direito. E nesse preciso momento, Deus entra naquela sala e separa dos bons aqueles que estavam a murmurar e que estavam descontentes com a misericórdia de Deus, põe-nos para um lado, dos outros que ficaram contentes com a misericórdia de Deus. E já podemos adivinhar qual é que foi o destino de cada um deles. Era a última tentação, a tentação do orgulho, a tentação de pensarmos que somos superiores aos outros. Uma tentação que aqui nesta terra dificulta muito sermos capazes de perdoar. Ó Jesus, dá-nos um coração misericordioso, dá-nos esta capacidade de superar aquilo que nos parece que seria justo, a tal justiça dos fariseus, e a ir mais além. Ter um coração mais parecido com o teu. A irmã Faustina Kowalska, que teve várias revelações de Jesus, escreveu no seu diário numa ocasião: experimento uma dor tremenda quando vejo os sofrimentos do próximo. Todas as dores do próximo repercutem no meu coração. Levo no meu coração as suas angústias, de maneira que me destroem também fisicamente. E gostaria que todas as dores caíssem sobre mim para poder aliviar o próximo. Ao ouvir estas palavras de uma alma santa, tão próxima de Deus, até nos pode entrar um bocadinho de vergonha. Às vezes olhamos para a vida de uma pessoa que passa por grandes dificuldades ou a quem aconteceu um desastre, um acidente, uma doença e pensamos como primeira reação, pode acontecer, ainda bem que não me aconteceu a mim, ainda bem que não aconteceu a ninguém que eu conheço. Pois Jesus ajuda-nos a dar aqui um salto de misericórdia, a termos no nosso coração os sofrimentos dos outros, começando por aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos na teoria, mas a praticarmos realmente obras de misericórdia. Agora, na Quaresma, que boa ocasião é esta para tentarmos fazer mais obras de misericórdia, que não são assim tão difíceis de fazer. Basta pensar nelas, quais é que são. O Catecismo da Igreja Católica diz-nos que as obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. E depois faz um elenco resumido, rápido, mas que permite-nos ver que há muita coisa que podemos fazer todos os dias pelas pessoas que estão ao nosso lado. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, cá está, suportar com paciência. Tudo isto são obras de misericórdia espirituais. E depois aquelas que são as corporais, que conhecemos muito bem: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar abrigo a quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Tantas coisas às quais podemos estar mais atentos, que são obras de um coração misericordioso. Talvez hoje, no final destes 10 minutos, pensando no Evangelho, possamos fazer um propósito concreto relacionado com esta obra de misericórdia que falamos. Perdoar. Será que eu devo perdoar alguém? Será que há alguém que não se sente perdoado por mim porque eu não me pus a jeito, passa a expressão? Ou, com maior motivo, se somos nós que temos de pedir perdão a alguém e podemos não fazer por soberba, por orgulho, para não dar o braço a torcer. Sejamos humildes. Demos a possibilidade a essa pessoa a quem ofendemos de nos perdoar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática,
minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.